Tu podes fazer, Senhor. Obrigado, Senhor. Volte ao seu lugar, querido. Obrigado pela sua disposição de testemunhar hoje o que Deus fez sobre a sua vida. Oh, bendizemos o teu nome esta noite neste lugar. Te adoramos, Senhor, não apenas por aquilo que tu podes fazer, mas em especial por quem tu és. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus do extraordinário. Tu és o Deus que, estando acima de todas as coisas, olha do céu com amor, com compaixão para as nossas vidas. Anda lá, baixei, cantaramanás. Que se preocupa, Senhor, com cada detalhe em nossos corações, que olha para as nossas falhas, Senhor, não com condenação, mas, Senhor, trazendo um escape, uma saída de vida, meu Pai, que olha para nós e restaura a saúde no corpo, na alma, vivifica o nosso espírito em comunhão contigo. Ah, Senhor, por isso esta noite neste lugar adoramos, porque Tu és o Deus extraordinário, Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus que faz além daquilo que podemos pedir e pensar, aquilo que ainda não chegou na nossa mente, não desceu em nossos corações, nosso pensamento ainda não formulou, é aquilo que o Senhor preparou para nós, e por isso tomamos posse essa noite neste lugar, por isso tomamos posse sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, sobre a nossa cidade, Senhor, porque cremos na maravilha, cremos nas promessas do Senhor, cremos no tempo do extraordinário do Senhor, cremos, Senhor, que neste tempo portas foram abertas, decretos foram mudados, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, o novo do Senhor se estabeleceu, e por isso já queremos celebrar, Pai, a Ti que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação pelos séculos dos séculos. Aleluia! Uou! Shei, catarabalaba, shei, cantalaba. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Declare comigo: eu creio no Deus de maravilhas, que tem uma promessa sobre a minha vida, e eu verei cada uma dessas promessas sendo uma verdade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha nação, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, que bom que você veio. Que bom que você escolheu a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Tempo muito especial esse. Muito especial. Nós temos uma frase, vou dizer frase, né? Porque se falar um mantra, fica a gente desviado, né? Mas uma frase, um princípio que nós sempre declaramos aqui na igreja: campeões são finalizadores. Nós estamos encerramos ontem, né, para amanhecer hoje, mais um período de 21 dias de jejum e oração. Amém, querido? Pode celebrar o Senhor. E o tema esse ano do nosso jejum foi um ensinamento curto e profundo. O tema do nosso jejum esse ano foi: ore até acontecer. Nós findamos, querido, um período de jejum coletivo, mas guarde uma coisa no seu coração: nossa batalha ainda não terminou, amém?
Vencemos aí uma fase. E por que é que nós precisamos desses momentos? Passamos 21 dias fazendo um propósito de jejum diante do Senhor. Foi apenas uma largada, um começo, uma mudança de mentalidade. Já é provado até cientificamente que 3 meses são suficientes para a pessoa fechar um ciclo na sua vida e começar algo novo, mudar um comportamento, um hábito, uma mentalidade. E quando nós fazemos um período como esse, com jejum e oração, nós podemos dizer que em 3 semanas, Deus pode vir e nos trazer um entendimento, trazer uma graça sobre as nossas vidas e mudar inclusive alguns comportamentos e nos levar a novos hábitos, dentre eles de perseverarmos na sua presença. Então, esses 21 dias que nós já vencemos, diga comigo, foi apenas a largada. Agora estamos hábito, vamos dizer assim, para correr a boa jornada, completar dentro desse ano daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Antes de mais nada, de eu falar sobre essa continuidade que vamos dar nesse tempo de buscar a presença do Senhor, receber algo do Senhor, eu preciso trazer um diferencial para você entender algo muito importante que a palavra de Deus nos ensina. Pense numa porta, como a porta aqui da nossa congregação, do nosso santuário. Para nós entrarmos nessa porta, nós precisamos de um objeto para abrir a porta. Nós precisamos de uma chave. Quando nós falamos no mundo material de uma porta, uma única chave é suficiente para nós abrirmos a porta dos 2 lados. Se nós estivéssemos vindo da rua e precisássemos entrar, nós usaríamos a chave, abriríamos a porta e entrávamos. Se nós quiséssemos abrir essa porta do lado de dentro para fora, nós usaríamos a mesma chave, sim ou não? Na sua casa você tem 2 chaves, uma para entrar, uma para sair? Se tiver, eu vou dizer, você está com problema. Uma chave só. Então acorda aí que eu vou repetir. Quando você entra na sua casa, você usa uma chave. Quando você está dentro de casa, que você quer sair, você usa a mesma chave, sim ou não? Sim. Quando nós falamos do mundo espiritual, tem uma diferença pequena. Existe uma chave que você abre da terra para o céu, e existe uma chave que Deus abre do céu para a terra. Ela é diferenciada. Que chaves são essas? Diga comigo, oração e glória. Quando nós... vou falar primeiro sobre do céu para a terra. A chave que abre o céu para a terra chama-se glória. Toda vez que Deus quer abrir os céus e determinar algo sobre a terra, Ele manifesta a sua glória, a sua presença, e a sua presença normalmente manifesta seu poder e a sua glória. Então é a chave que Deus usa. Quando Deus quer se manifestar na terra, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente se alguém clamou ou não, se Deus quisesse, porque Ele é suficiente, Ele é absoluto, Ele vai manifestar a sua glória na terra. Foi assim na criação. Ele simplesmente desceu, escolheu a terra, trouxe e montou uma estrutura que revelava toda a sua glória, revelava todo o seu poder, revelava toda a sua majestade. Mas como Deus ele deu livre-arbítrio para o homem, Ele também deu uma chave para o homem abrir um caminho da terra para o céu. E essa chave que está entre a terra e os céus, essa chave que nós usamos na terra para abrir o céu, chama-se oração. Como chama? Oração. É a chave entre a terra e os céus. As ações sobrenaturais de Deus, queridos, sempre vêm precedidas de oração. Veja bem, Deus poderia tranquilamente abrir os céus, declarar sua glória quando Ele quisesse na terra. Mas Ele deu para o homem algo chamado livre-arbítrio. O que foi que Deus deu? Livre-arbítrio, que se bem usado é uma bênção, se mal usado é perigoso. Por isso que a melhor coisa que nós fazemos com o livre-arbítrio é submeter a Deus. E se você não sabe usar o seu livre-arbítrio, devolva para Deus e viva na dependência dEle, que dá muito mais certo.
Ok? Então, como Deus deu livre-arbítrio ao homem, não é que ele se condicionou, não é que ele se limitou, mas ele resolveu fazer uma parceria com o ser humano. E aí ele disse assim, fez um acordo com o ser humano: vamos fazer o seguinte, você clama e eu te respondo. Você pede, você bate e a porta se abre. Você usa essa chave, entra até os céus, e na hora que eu responder de lá para cá, antes de eu fazer alguma coisa, eu ainda aviso. Porque Deus não faz nada na terra sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Primeiro categoria que Deus olha na terra é servo. Se você for servo, Ele te usa como profeta. Agora, se você quisesse ser profeta sem ser servo, tem certeza que não é servo do Senhor, não é profeta de Deus. Por quê? Porque se o indivíduo fosse profeta sem ser servo, ele seria facilmente tragado por algo chamado orgulho, soberba. Então é por isso que Deus escolhe os seus profetas no meio dos seus servos, porque servo já aprendeu o caminho da submissão e faz aquilo que o seu Senhor manda, não inventa nada. Por isso que Deus, depois que nós oramos, batemos na porta, clamamos, usamos a chave da oração, Deus ele avisa para um dos seus servos na terra, dentre eles os profetas, e depois ele manifesta a sua bênção na terra. As chuvas de bênção, querido, elas não caem à toa na terra. Elas sempre vêm porque alguém clamou, porque alguém buscou, porque alguém adentrou diante de Deus com esse clamor. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos, estudiosos, que melhor viveu e narrou sobre avivamento, tá? Inclusive da família desse homem, uma família extraordinária, já falei outras vezes aqui sobre ele. Mas esse avivalista que Deus levantou há muitos séculos atrás, ele dizia assim: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus tem coisas grandes para fazer na terra, mas Ele está esperando que alguém ore, clamando. E o mais interessante é no final que ele diz assim: precisa ser uma oração extraordinária. O que ele quer dizer com oração extraordinária? Uma oração que não é religiosa, que não é feita por hábito, que não é feita por costume. Porque tem gente que diz assim: não, eu oro, amém. Ele começa a orar: não, pastor, todo dia antes de dormir eu oro. Aí se perguntar assim: como terminou sua oração? Não sei, eu dormi. Aí você vai ver que não é uma oração extraordinária, é uma oração mais de protocolo do que outra coisa. É igual aquele outro que está orando, aí ele começa assim: sim, Deus, é Deus, aleluia, sim, glória a Deus, é Deus. É o quê? É o quê, criatura? Oração, querido, não pode ser um hábito religioso. Oração, a gente precisa entender que é um privilégio. É o que, querido? Um privilégio. Nós, falhos seres humanos, ter uma chave na mão, que podemos entrar a hora que nós quisermos no céu e incomodar Deus. Que é isso, pastor? Você acha que é muito? Espera aí que depois eu vou falar como é bom incomodar Deus. Então esse homem dizia: Deus tem coisas grandes para fazer na terra, mas Deus não faz nada na terra antes que uma oração extraordinária, que alguém realmente com o coração sincero, se derramou, clamou, buscou o Senhor, perseverou. Deus olha do céu e diz assim: tem que fazer. E ele tem esse desejo que se levante homens e mulheres com esse conceito. Muitos cristãos, queridos, estão vivendo na religiosidade, num tempo só com a roupagem, com o rótulo de cristão, numa estiagem, numa sequidão espiritual, pelo simples motivo porque não oram. Não oram.
E tem uns ainda que está pior a situação. Eles foram ensinados de forma totalmente errada. Ser mendigo de oração. Ficar só pedindo oração para os outros, em vez dele se apresentar diante do Senhor. Querido, se tem algo que Deus todo dia gostaria de conviver, é com a sua voz. Eu já preguei muitas vezes aqui sobre voz. Assim como as suas digitais mostram a sua identidade na terra, a sua voz é única, a sua voz é a identidade no céu. Por isso é que se eu fizer uma oração e o Renan fizer outra, a bênção não vem trocada. Porque a minha voz e a voz dele faz a estrada de acesso ao céu. E quando Deus responde, ele responde pela identificação da voz. Olha para o irmão e diz assim, tu ora ou tu é mudinho? É porque tem gente que só fica pedindo para o outro orar. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Sabe o que eu acho mais interessante? Quando alguém pedir oração para você, pergunte para ele assim, você quer que eu ore por quê? Você sabia que a maioria não sabe nem por que está pedindo oração? Aqui, graças a Deus, nós já estamos sarados, curados. Mas, querido, tem vezes que eu saio para pregar por aí, termina o culto, e faz aquela fila de gente pedindo oração. Pastor, ore por mim. Eu digo, por quê? Ah, não sei. Eu digo, então sai da fila. Eu não oro. Se não souber, eu não oro. Querido, oração é um privilégio, é um tesouro, não é pérola para jogar para porco. Jesus disse que pérola não se joga para porcos. Então tem gente que ele tem um vício de pedir oração para os outros, mas ele não sabe por quê. Eu vou ser sincero, tem gente que ora de cara atravessada, eu não oro se não tiver um motivo. Aí tem uns que dizem assim, para Deus abençoar. Eu digo, irmão, você já veio, já foi ministrado no culto, já teve a ministração coletiva, você ainda não foi abençoado? Então, repete a oração comigo. Senhor Jesus, eu aceito a Ti como Salvador, porque tem que aceitar Jesus de novo. Oração tem que ter objetivo, tem que ter propósito, não pode ser muleta, não pode ser, como é que o pessoal usa objeto para dar sorte? Amuleto. Não, querido. Oração é um privilégio pelo qual a gente adentra o céu. É uma maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de todo dia nos comunicar com Ele. E por isso Ele deu voz diferente para cada um de nós. Porque a nossa voz é a nossa identidade no céu. É a estrada pavimentada entre o céu e a terra. Por isso você clama, Deus responde a tua oração. A resposta da tua oração não vem por outro, porque o clamor dele foi outro. Então Deus quer ouvir a sua voz, querido. Ore até que algo aconteça na sua vida. Amém, queridos? Olha, orar deve ser a primeira reação de um cristão, em vez de ser o último recurso. Guarde bem isso. Orar deve ser a primeira reação de um cristão e não o último recurso. É o que nós vemos nos dias de hoje. Alguém passa um problema, o indivíduo ele tenta fazer 1000 coisas, resolver, vai, grita, briga, esperneia e tal. Aí quando ele não acha a solução, ele diz, agora eu vou orar. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Tem que ser o primeiro recurso das nossas vidas, diante de qualquer situação, apresentar diante de Deus. Esses dias eu achei interessante a mídia porca desse país, né, falando que um ministro da Suprema Corte, que é cristão, quando foi colocado lá, foi até taxado de radicalmente evangélico, quando ele foi sorteado para um caso muito importante, disseram para ele assim, o senhor aceita? Ele, só um minutinho que eu vou lá no meu gabinete orar. Ele foi lá, orou, e todo mundo ficou na corte assim, cric, 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 e a mídia malhando. Aí ele volta e diz assim, Deus já autorizou, eu recebo o encargo. Esse é o papel de todo cristão, não é só de um ministro da Suprema Corte, é meu e seu também. Tem que ser o primeiro recurso da nossa vida, querido, e não a última opção. Reagir e depois vamos orar. A falta de oração, querido, é um sintoma evidente da frieza espiritual e da ausência do temor de Deus na vida de uma pessoa. Quem tem temor a Deus, a oração é o seu primeiro recurso.
Eu já falei várias vezes, mas eu gosto de repetir, porque talvez tenha alguém novo que ainda não entendeu. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor, a palavra mais próxima no português para o termo temor a Deus é reverência. É reverenciar por reconhecer o nível de autoridade daquela pessoa. Isso é temor, é diferente de ter medo. Então, temor a Deus é você reconhecer toda a autoridade que Ele tem e agora você se apresentar diante dEle em oração, em clamor. Então, querido, quando nós oramos, não é apenas para nós pedirmos, porque orações existem de muitas formas. A oração ela pode ser uma súplica. O que é uma súplica? Quando eu estou fazendo um pedido ao Senhor, que está lá dentro aqui, que eu clamo diante do Senhor, isso é uma súplica. Quando está movido com as emoções, eu apresento diante de Deus, isso é uma súplica. Uma petição é quando eu peço algo para Deus, que pode ser diretamente para mim, para a minha vida, você pede para você, uma intervenção de Deus ao seu favor, isso é uma petição. Quando você ora pelo seu irmão, é uma intercessão. Pastor, está difícil guardar, só ora então, não tem problema, mas ora. Independente se você sabe a diferença de intercessão, súplica, petição, o importante é que você ore até que algo aconteça. Amém, querido? Então, diante disso, eu quero trazer essa palavra essa noite para você. Ore até que aconteça. Eu poderia usar muitos textos da Bíblia, nós fomos muito abençoados nesses 21 dias. Todos os dias, às 6 da manhã, nossa apóstola falou de um exemplo de oração na Bíblia, de alguém que orou, clamou e teve uma resposta da parte de Deus. Mas eu quero tomar por base um texto do profeta Isaías, no capítulo 62, versículos 6 e 7, que vai dar base para esse entendimento. Ore até que aconteça, até que algo aconteça. Isaías 62, versículos 6 e 7 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado ao Senhor, não descansareis, nem deis a Ele descanso, até que se restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O profeta está aqui, nessa parte final do seu livro de Isaías, falando sobre coisas extraordinárias, profecias futuras, e ele está dizendo assim: olha, Deus quer colocar você como um intercessor, como um atalaia, daquele que vai clamar, aquele que vai se posicionar de dia, de noite, não vai se calar, não vai dar descanso, até que Deus dê uma resposta e coloque o propósito da tua oração como um objeto de louvor na terra, até que haja uma intervenção de Deus e aquilo que parecia ser ruína passe a ser um objeto que declara a misericórdia e a intervenção de Deus. Amém, querido? Existem algumas verdades nesse texto profético que impulsiona a perseverarmos na oração e no jejum, a orarmos até que aconteça. Pelo menos 6 itens dá para tirar desse versículo que nos incentiva a orarmos, a clamarmos até que Deus responda. Primeiro, a oração precisa ser perseverante. A oração precisa ser o quê, querida? Isso quer dizer que se você orar e Deus não responder no primeiro dia, você para? Você ora até quando? Até que algo aconteça. Só aqui já seria suficiente. Por isso que ele começa o texto dizendo assim: todo o dia e toda a noite jamais se calarão. A nossa oração, querida, ela não pode ser religiosa e protocolar. Porque senão a gente acaba, o religioso ele acaba fazendo assim, ele estabelece um momento para orar e fica só naquilo. Não, pastor, é quando eu acordo, eu oro. Amém. Eu oro nas refeições, no café, eu oro no almoço, eu oro na janta, eu oro antes de dormir. Eu faço 5 orações por dia. Só isso. E tem gente que já está abafando, né?
O pior de tudo é que tem onde que a oração já está decorada. Eu sei que não acontece com você, né? Mas já agora diz assim: Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado que o Senhor chamou pelo meu nome, eu estou vivo, abençoa o meu dia, que dê tudo certo, em nome de Jesus, amém. Aí chega na hora do café: Senhor, muito obrigado pelo café, que haja sempre fartura aqui na mesa, amém. Aí chega na hora do almoço: obrigado, Jesus, por este almoço, que o Senhor providenciou, abençoa a mesa de quem não tem, em nome de Jesus, amém. Querido, se você fizer todo dia a mesma oração, vai correr o risco de qualquer dia, na hora do almoço, você chegar assim: Jesus, boa noite. Não é boa noite, Jesus, desculpa, é almoço, troca a fita aí, é outro. Ou então acorde de manhã e diz assim: Senhor, muito obrigado pelo jantar, pela comida. Não é. Porque senão vira religiosidade. Fica algo decorado, fica algo repetitivo. E a oração tem que ser algo extremamente espontâneo diante de Deus. Põe na mão nas minhas palavras, eu não estou dizendo que você não tem que orar esses 5 horários. Ore pelo menos isso. Quando você levanta, você toma seu café, seu almoço, sua janta, quando dorme. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é para orar todo dia e toda noite. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ore. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas pastor, tem lugar que não dá para orar, meu irmão. Todo lugar dá para orar. Você não precisa fazer aquele negócio assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. E nessa hora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem troca a voz para falar das coisas espirituais chama-se demônio. Você já percebeu que a pessoa, quando é endemoniada, troca de voz? Crente não precisa trocar de voz para orar nem para pregar, não, irmão. Tem que ser com a mesma que Deus lhe deu. Olha para o irmão e diz assim: ficou feio para você agora. Não precisa. A pessoa está ali conversando, todo mundo e tal, aí vai a oração, aí ele muda de voz. Não, porque agora é sério, agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Falta até o ar. Se botar a mão na cabeça, manifesta. Não, irmão, tem que ser igual. Você está ali, a mesma situação que você está rindo, dizendo, amém, vamos lá, Jesus, Jesus, chega aqui, Jesus, vamos continuar o papo. Olha, eu queria dizer para o senhor também participar aqui dessa parada, dessa conversa que já está ficando meio esquisita, mas entra, é assim, meu irmão. Pastor, que falta de respeito. Não, querido, falta de respeito é ser religioso e hipócrita. Ser verdadeiro é o que Deus espera de mim e de você. Posso ouvir um crente dizer amém? Então tem que orar em qualquer momento, qualquer dia e qualquer hora. A dificuldade, querido, do crente muitas vezes não é orar, mas é perseverar na oração. Ele ora, apresenta algo diante de Deus, e como não acontece logo, ele desiste. Não, querido, ore até acontecer. Pastor, eu orei 21 dias, eu jejuei esses 21 dias e ainda não aconteceu. Então, vai desistir? Não, a Bíblia diz que Deus não tem prazer no coração do desistente. Nós vamos perseverar. Tá? Nós precisamos ter entusiasmo para continuar os nossos projetos de oração. Jesus falou muito da importância de orar sem nunca esmorecer. Paulo nos ensinou a orarmos sem cessar, continuarmos na nossa oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele chega um versículo que ele resume dizendo: orai sem cessar. Em todo momento, em todo tempo, precisa orar. Elias, querido, ele não desistiu de orar até que na 7ª vez apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi suficiente para quebrar uma situação que já perdurava por 3 anos e meio. Ele fez o desafio no Carmelo, venceu, disse para o rei: corre, porque antes de você chegar na sua casa, você vai tomar banho de chuva. E agora ele sobe para a montanha do Carmelo. Ano que vem, quando você for comigo lá no Carmelo, eu vou lhe levar lá na montanha. Ele orou, que hoje tem um prédio lá, que de lá a gente vê todo o vale, todas as estradas que circulam em Israel. E dali ele orou. E ele olhava lá para a região da onde vinham as nuvens do mar Mediterrâneo e não via nada. Ele orou de novo. Orou a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª vez.
E aí ele mandava para o discípulo dele, vai lá e olha. O rapazinho olhava e dizia assim, tem nada. Já pensou se ele parasse na sexta vez? Não ia acontecer nada. Eu fico imaginando o rapazinho, né, que não era muito crente, o rapazinho que andava com ele, um tal de Geazi, né? E ele, vai lá Geazi, ele, de novo. Tá vendo? Olha só como é que tá. Possível o negócio dele. Quando chegou na sétima vez, ele até se espantou. Olha, tem uma nuvenzinha bem pequenininha, tamanho da mão de um homem. Já dá para a gente ir embora? Ele, já dá. Ufa, pode deixar, é suficiente porque Deus vai fazer. E veio chuva que regou a terra. Amém, querido? Então, ore de forma perseverante. Isaías, ele nos fala de orar de forma ininterrupta, de dia e de noite. A igreja primitiva, ela orou em perseverança durante 10 dias, até que o Espírito Santo descesse. Jesus subindo ao céu disse assim, vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto seja revestido de poder. Foram 500 pessoas, orando no primeiro dia, nada, no segundo nada, até que chegou o 10º dia. No 10º dia, 380 já tinham desistido, só ficaram 120. E desses 120, quando eles já estavam até cansados, que a Bíblia diz que eles estavam sentados. E aí para quebrar com os religiosos, que acham que Deus só ouve a oração de joelho. Não, querido, Deus escuta com o ouvido e você fala com a boca. Dobrar joelho é sinal de submissão diante de Deus, mas Deus ouve você de joelho, em pé, debaixo do seu chuveiro, onde você estiver. O importante é que você fale com Ele, amém? E aí eles estão orando já sentado. E aí quando eles viram um vento, veio enchendo, e quando eles olharam, parecia que tinha uma língua como de fogo, uma coluna pequena de fogo na cabeça de cada um, e foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Olha o resultado dessa oração da igreja primitiva. Aqueles 120 crentes oraram por 10 dias, depois disso, o apóstolo Pedro pregou por 10 minutos, e quase 3.000 pessoas se converteram. 10 dias de oração, 10 minutos de pregação, 3.000 vidas se converteram. Como é que está acontecendo isso nos dias de hoje? As pessoas estão orando 10 minutos, pregando 10 dias, para 3 se converterem. Porque o principal fator que é a oração já desiste, é o primeiro que desiste. De pregar a gente até ainda insiste. Então, tem que perseverar na oração. Quanto mais você orar, mais fácil fica a sua vida. Mais fáceis são as respostas de Deus ao nosso favor. Então, a primeira coisa é que a oração precisa ser perseverante. Segundo, quando você for orar, a sua oração deve ter vigilância e expectativa. Deve ter o quê? O versículo 6 ainda do texto inicial de Isaías diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Colocava-se guardas em cima das muralhas para quê? Para dormir? Não. Para ele ficar vigilante, na expectativa que algo poderia acontecer. A oração, querida, ela deve ser precedida de vigilância. Por isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 26, versículo 41, que antes de orar ele ensinou: vigiai e orai. Tem gente que não lê Bíblia e ainda fala o contrário, né? Não, porque a Bíblia diz orai e vigiai, só se for na tradução sei lá o quê. Mas tradução bíblica normalmente está assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Antes de você orar, você precisa vigiar. Precisa estar atento, na expectativa que toda vez que você ora, Deus pode te dar uma resposta, que pode ser imediata, pode ser no decorrer ou um tempo depois. Então a vigilância é para você ficar naquela expectativa, que na hora que Deus responder, da forma que Ele responder, você possa agarrar. Quando a Bíblia fala no final do versículo que a carne é fraca, querido, isso não quer dizer que a gente tem que dar vitamina para a carne. Ok?
Pelo contrário, a oração, ela vai fortalecer mais o nosso espírito que a nossa carne. Carne não está falando de corpo, está falando da tendência natural da vida humana, do interior humano de querer pecar. A vigilância e a oração mantém você num lugar de aproximação de Deus. Naquele que o seu espírito ele começa a ser fortificado e vamos dizer assim, a distância que tinha entre você e Deus vai diminuindo. Quanto mais você ora e você cria expectativa que Deus vai responder, mais vai se aproximando. Até uma hora que você vai começar a ter experiências com Deus, de você orar e de imediato ouvir uma resposta da parte de Deus. Mas isso não vem da noite para o dia, isso vem de um processo de em cada momento você está vigilante no momento da sua oração. Em Marcos 13:33, Jesus também disse: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quando você se dispor a orar por alguma coisa, querido, fique na expectativa. Fique no quê? Expectativa que Deus vai responder. Quando? Aí vai depender de Deus. E muitas vezes Deus responde e a gente não percebe que é Deus. Mas quando você tiver essa prática da oração, você vai ver que gestos, atitudes, mudanças no tempo, palavra de boca de pessoas, serão respostas de Deus para você, da sua oração. Circunstâncias que mudam, vai mostrar e você percebe que é Deus falando. Agora, um detalhe bem interessante, por que a gente tem que estar nessa vigilância e expectativa? Porque na maioria absoluta das vezes, Deus não vai responder como a sua memória, como a sua mente planejou. Vou repetir, na maioria quase que absoluta das vezes, Deus não vai responder da forma que a sua mente imaginou. Porque senão, a gente limita Deus. Deus, eu quero assim, mas o Senhor vai me dar esse sinal. Deus pode dar aquele sinal? Pode. Se Ele quiser dar outro, como é que faz? Por isso que a oração tem que estar nessa expectativa. Durante a vigilância também, querido, você deve afinar essa expectativa ao ponto de dizer: Deus, agora eu já orei, clamei, aguardo uma resposta do Senhor. Fazer como o profeta Abacuque. Ele, vendo toda aquela situação, ele começou a interceder pelo país, começou a interceder pela nação, pela conversão do coração do povo, e quando ele está nesse momento todo, ele diz assim: agora eu vou subir naquela torre e vou ficar esperando uma resposta de Deus. Ele pensou de muitas formas, mas Deus falou para ele: escreve em letras bem grandes: o justo viverá da fé. O que ele tinha orado? Senhor, converte essa nação, não deixe os babilônicos invadir, não deixe os babilônicos nos levar preso. Deus responde totalmente diferente do que ele pediu: o justo viverá da fé. Independente se vai ter guerra, se não vai, se babilônico vem aqui, se vai levar a gente preso, não. Quem for justo, que crê, esse vai sobreviver. Era isso que Deus estava falando. Elias, a mesma coisa, quando ele entrou na caverna, ele começou lá a fazer a sua reclamação, ele começou a fazer a sua oração, aí deu um terremoto, ele botou a cabeça para fora da caverna e disse assim: agora Deus vai responder. Não respondeu. Veio um vendaval, ele continua orando, veio um vendaval, agora Deus vai responder. Não respondeu, porque não era do jeito que ele queria. Aí quando veio uma brisa suave, que ele nem se mexeu lá dentro, aí Deus falou com ele. Porque a nossa mente tenta limitar, determinar para Deus como é que Ele tem que fazer. Mas fique na expectativa, porque toda oração que você levar ao céu, haverá uma resposta ao teu favor, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Terceiro lugar, a oração precisa ser ousada. A oração precisa ser... Por isso que o texto ainda do versículo 6 diz: fareis lembrados o Senhor. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com ousadia nas nossas orações. Vamos para a Bíblia? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 21. Diz assim: tendo, pois, irmão, intrepidez, em outras traduções diz ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, sua própria carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Na versão A Mensagem, até mais explicativo, diz assim: portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus, através da cortina que dá acesso à presença de Deus, que é o seu próprio corpo. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: meu irmão, se você vai orar, não entre na presença de Deus com medo. Porque tem gente que ele já entra diante de Deus pedindo desculpa. E ainda tem gente que ensina errado que toda oração tem que começar com pedido de perdão. É porque nunca leu a oração básica que Jesus ensinou, conhecida popularmente como Pai Nosso. Pai Nosso começa como? Deus me perdoa minhas falhas. É assim que começa? Essa aí pelo menos você sabe. Não me parta a cara de vergonha dizendo que você não sabe. Então vamos lá, como é que começa? Pai Nosso do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e depois, perdoar é o 5º pedido da oração. Ainda tem gente que ensina que para começar uma oração tem que começar pedindo perdão. Me mostra na Bíblia, crente, pelo amor de Deus, que eu ainda não vi esse versículo. Oração você começa reconhecendo quem é Deus. Quando você manda uma carta para alguém, mais importante do que você escreveu na carta é o que está do lado de fora do envelope, o destinatário. Porque senão você pode escrever 1000 cartas, vai para quem se não tiver o destinatário? A sua oração tem que ter um destinatário. Você tem que começar a sua oração dizendo para quem você está orando. Simples assim. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Senhor, você pode chamar de Pai, você pode chamar de papaizinho, querido. Que isso, pastor? Como é que eu vou chamar Deus de papaizinho? Falta de respeito. Vai ler Bíblia. Quando o apóstolo Paulo nos ensinou a chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai é pai, pai, papai. O apóstolo Paulo nos ensinou a orar assim. Então você primeiro precisa dizer para quem você está orando. Ore, engrandeça, declare que você confia nele, declare que você reconhece a sua maravilha, o seu poder. E aí lá pelas tantas você pode pedir perdão. Porque gente que entra já diante de Deus pedindo perdão com medo, com vergonha, não entra com ousadia. E a oração precisa ter ousadia. Sem ousadia, irmão, nem perde tempo. Não ora não. Que isso, pastor? Se vai orar, ora certo. Entra com ousadia diante de Deus. Sabe por que tem tanta gente que diz assim, eu já orei tanto e não foi respondido? É porque a sua oração é religiosa, entra com medo de Deus e por consequência as suas orações se tornam uma mendigância. Entra com medo, Deus, se sobrar um favorzinho aí, se sobrar um farelinho, se sobrar uma quirelinha aí, o Senhor me abençoa. Deus olha do céu e diz assim, não é possível. Eu imagino Jesus olhando de lá e diz assim, não foi para isso que eu morri, misericórdia. Eu fico olhando os anjos, olhando assim, dizendo assim, ei Jesus, foi para esse aí que você morreu? Jesus diz assim, não me parta a cara de vergonha, vai lá no culto aprender a palavra pelo menos. Porque tem que entrar com ousadia diante de Deus, meu irmão. Não é pedindo mendigância, crendo que é um Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Entre com ousadia diante do Senhor, meu irmão. E sabe qual é a forma mais precisa de você entrar com ousadia na presença do Senhor? Ore a palavra. O texto de Isaías diz isso, faça lembrar o Senhor da palavra, faça lembrar o Senhor da promessa. Pastor, quando eu lembro Deus da palavra da promessa, eu não estou querendo botar Deus na parede, não, querido.
Você está mostrando no mundo espiritual que você confia na palavra. Por isso você está orando a palavra. Por isso você está reivindicando a palavra. Por isso você pode entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. E agora Jesus está lá como nosso sacerdote, ouvindo e dizendo: Pai, Ele está clamando porque Ele crê na promessa, Ele crê na profecia, Ele crê naquilo que o Senhor falou para Ele. Manda uma resposta para Ele. A sua oração precisa ter ousadia diante de Deus, meu irmão. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Moisés, capítulo 32, Moisés está lá em cima, recebendo a lei do Senhor, o povo lá embaixo, em vez de orar para Deus, foram fazer um bezerro de ouro. Deus olha de lá e diz assim: Moisés, desce lá, porque esse teu povo, Moisés, como é que é? Esse teu povo, ele diz assim: foi o Senhor que os tirou de lá. Não, desce lá porque eu vou acabar com todo mundo, vou começar uma nova geração a partir de ti. Olha a oração de ousadia de Moisés. Senhor, ele fez lembrar a palavra. O que vão dizer as outras nações se o Senhor matar esse povo? Visto que o Senhor deu uma promessa através de Abraão. Aí Deus olhou e... Tem mais uma, Deus. Se for para tirar esse povo, também pode tirar meu nome aí do céu, que eu não quero ir também. Isso é ousadia ou é covardia? Ousadia. Aí sabe o que Deus respondeu? Moisés, eu não vou tirar o teu nome porque eu conheço você pelo nome. Então, por causa de você, eu vou mandar um anjo. E o anjo vai, ele disse: como é que é? O senhor vai mandar anjo? Então não me faça sair desse lugar. Será que o cara é ousado? Tá bom, Moisés, eu vou com você. Ele: opa, sabe o que eu aprendo aqui? Cada vez que você for ousado, que Deus responder, aumente o nível da ousadia. Quando Deus diz assim: tá bom, Moisés, ok, você ganhou, eu vou com você. Ele disse: então agora eu quero ver sua glória. Agora eu quero ver o Senhor. Cara, isso aí já está pedindo muito, Moisés. Tu já está folgando, porque se eu olhar para a tua cara, tu morre. Mas eu vou quebrar teu galho, eu vou colocar você naquela fenda, vou passar e você vai ver só a minha bondade, só as minhas costas, vai ser suficiente para a sua vida. Isso é uma oração de ousadia, meu irmão. Para de oração de mendigo, meu irmão, pedindo sobra do céu. Reivindique aquilo que Deus já disse na palavra, que é seu, que te pertence, que é tua herança. Entre com ousadia pelo novo e vivo caminho. É isso que Deus espera de mim e de você. Pois o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de ousadia, inclusive para entrar na presença de Deus. Então, se vai orar, meu irmão, ora com ousadia. E quando Deus responder, pode aumentar o nível da ousadia. Pastor, e se Deus reclamar? Diz que, manda ele vir falar comigo. Ó, vai lá com o pastor Samuel, que foi ele que me ensinou errado. Pode ir, meu irmão. Entre com ousadia diante do Senhor, até a sua oração ser respondida. Amém? Quarto. Não é para procurar os pastores, não é pastora, só eu. Manda vir comigo. Vem em mim, Deus, que eu estou facinho. Quarto, a oração precisa ser ininterrupta. Ou seja, a oração não pode ficar: estou de greve com Deus, agora esses dias também não responde, eu não vou falar com Ele. Capítulo 6 ainda diz: não descansareis. Não descanse. Enquanto Deus não responder, continue orando. Continue com ousadia. Todo dia entre com ousadia mesmo. Entre no céu fazendo barulho, metendo o pé na porta. Pastor. Meu irmão, se é para ser covarde, não ora. Ora com ousadia. E não vai cobrar o que a tua carne quer. Cobra o que está escrito na palavra. Ore a palavra. Lembre para Deus o que Ele já prometeu na palavra. A oração, querida, ela precisa não ter descanso. Ser sem cessar, ininterrupta. Em todo tempo, com intercessão, com súplica. Tem dia, querido, que a gente não vai ter nem palavras para orar.
Aí o apóstolo Paulo nos ensinou, nesse dia você pode orar até com gemidos. Sabe aquele dia que você está angustiado, que não tem mais palavra? Meu irmão, só dobra o joelho, chora e geme diante de Deus. Que o Espírito Santo interpreta os teus gemidos de forma inexprimível diante de Deus. Mas ore diante do Senhor. Tem um exemplo que não é bíblico, mas me chama muita atenção, de uma mulher chamada Mônica. Quem é essa mulher? Ela é mãe de um dos maiores teólogos da formação da igreja, chamado Agostinho. Alguns chamam de Santo Agostinho. A mãe dele se chamava Mônica. E ela simplesmente orou 30 anos pela conversão dele. 30 anos. Mas quando Deus salvou foi com força. Se tornou um dos maiores teólogos da igreja até os dias de hoje. Tempos depois, um historiador chamado Ambrósio, escrevendo a biografia de Agostinho, ele escreveu assim: um filho, alvo de tantas lágrimas, jamais poderia perder-se. Um filho, alvo de tantas lágrimas, jamais poderia perder-se. Querido, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, eles não vão se perder. A sua oração precisa ser com ousadia. Entre diante do céu e diga assim: Senhor, eu não tive filho nessa terra para ser escravo de bebida, para ser escravo de vício, para ser escravo do diabo. Senhor, tu me deste filho para ser herança do Senhor. A tua palavra diz que eles vão ser herança do Senhor, vão ser boca profética do Senhor nessa terra. É assim que você não dá descanso para o céu, até que você e a sua casa esteja redimida na presença do Senhor. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser dessa forma, com ousadia. Quer um exemplo bíblico? Ana. Todo ano ela ia lá e chorava nos pés do Senhor, ia na porta do santuário. Ela não podia nem entrar no santuário, porque não deixava mulher entrar no santuário naquela época, mas ela ajoelhava na porta do lado de fora e clamava com ousadia, chorava diante do Senhor. E a rival dela lá dizendo assim: chorando por quê, querida? O que aconteceu? O Senhor conhece a angústia da minha alma, eu quero ter um filho. Eu estou com uma renca aqui, ó. Está até sobrando, quer um emprestado? E ela perseverou. E ela foi para lá com a ousadia dela era tão grande, querida, que o sacerdote achou que ela estava até bêbada. A mulher estava tão largada diante de Deus na porta do santuário que dizia assim: tira aquela bêbada de lá, está dando vexame. E ela diz assim: ah, meu Senhor, se você soubesse o que eu estou orando aqui, a dor da minha alma, que eu estou colocando diante de Deus. Nessa hora até o sacerdote se converteu, abriu a boca e profetizou: vai em paz, que daqui a 1 ano você vai ter resposta. No ano seguinte ela veio com o filho no colo já, diz assim: eu vim apresentar o meu choro na presença do Senhor. Não dê descanso para o céu. Querido, 5º lugar, a sua oração precisa ser importuna. Que? Sua oração precisa importunar o céu. Pastor, o senhor está exagerando. Vamos para a Bíblia. Por isso, versículo 7, nem deis a Deus descanso. Na sua oração você não pode dar descanso para Deus, você tem que ser importuno. Na hora que Deus estiver passeando no céu, você... eu quero conversar com o senhor. Na hora que Deus estiver querendo fazer um lanchinho no céu, diz: para tudo aí que eu quero conversar com o senhor. Na hora que Deus quiser fazer alguma coisa no céu, ei, please, aqui ó, nós. De novo você? E quando Deus fizer de conta não está te vendo, você diz assim: ei, nós aqui outra vez. É nós. Se desejarmos, querido, um fato, uma manifestação do Espírito Santo poderosa, você precisa bombardear o céu com a sua oração e ser importuno. Pastor, mas não é falta de respeito importunar Deus? Teve um cara na Bíblia que nos ensinou que a gente tem que importunar Deus. Você imagina quem foi? Tem um cara na Bíblia que ensinou que a nossa oração tem que ser importuna, tem que importunar o céu. Você imagina quem foi?
Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Olha quem ensinou a gente a importunar o céu. Disse-lhe Jesus, quem? Foi ele que mandou importunar o céu. Agora fala para o irmão, e aí religioso, vai dizer o que agora? É falta de respeito? Se foi Jesus que mandou? Jesus manda, nós obedecemos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Foi Jesus que mandou você importunar o céu, meu irmão. Então não é pecado, nem falta de respeito, é obediência, importunar o céu todo dia e toda hora com a sua oração. Por isso que tem que ser com ousadia, tem que entrar mesmo entrando. Tem que entrar mesmo fazendo-se conhecido diante de Deus. Importunar o céu até que responda. Se um juiz que era iníquo, que não temia a Deus, não está nem aí para os homens, diz assim, não, essa mulher já importunou tanto que eu vou responder logo ela, senão ela não vai me deixar em paz. Deus, ele diz assim, faz a mesma coisa com Deus. Entre todos os dias com ousadia diante de Deus, importune, lance a mesma causa, fale para ele, diga de novo, faça propósito, faça jejum, oferte, apresente oração, faça o clamor diante dele, importune, não dê paz para Deus. Isso é importunar, até que ele responda. Meu irmão, nem que não seja por amor, se Deus olhar lá do céu assim, tá bom, já vou resolver. Já não resolve para nós? Não? Resolve, meu irmão. Então importuna a Deus. Jesus nos ensinou que Ele quer ser importunado com as nossas orações. Então, meu irmão, ore até que algo aconteça. Amém? Eu finalizo dizendo isso para você. Ore até que algo aconteça. O final do versículo 7, lá do começo que eu li para você, diz, nem deis a ele descanso até que. A palavra-chave aqui é até que. Oração por um milagre, por uma intervenção divina, pela salvação de alguém, não pode ser uma oração rasa, oscilante, covarde e medrosa, que desiste no meio do caminho. A oração precisa ser a oração até que Deus restabeleça a nossa condição e nos coloque como objeto de louvor na terra. Enquanto o nome do Senhor não for glorificado na terra, como resposta da tua oração, não pare de orar. Ore até que algo aconteça. Ore até Deus dar uma resposta. Por quanto tempo eu preciso orar, pastor? Não importa. O importante é que tem que orar. Não importa quanto tempo vai ter para responder. Só não pare de orar, querido. Por aquele motivo, por aquela causa. Depois que Deus abriu os céus e revelar a sua glória, meu irmão, todo dia pegue a sua chave da oração, abra a porta do céu, mesmo fazendo barulho, entra com ousadia diante de Deus e coloca, clama, suplica diante de Deus, chama a atenção de Deus, que Ele vai olhar lá do céu e vai responder para você. O profeta Oséias nos disse, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Jesus também disse aos seus discípulos, eis que vos envio a vós a promessa do meu Pai, permanecer em Jerusalém até que
do alto sejais revestido de poder, querido. E quando veio o dia de Pentecoste, eles ficaram lá e clamaram o primeiro dia, clamaram o segundo, clamaram o terceiro, até o 10º dia. Eles não pararam, teve 120 que permaneceram clamando, até que Deus abriu o céu e cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo na terra. Ore até que algo aconteça na sua vida, meu irmão. Meu irmão, ore até que a resposta chegue. Até que a resposta chegue. Deus não age segundo o nosso cronograma, querido. Ele não obedece à nossa agenda. Deus é soberano. Então cabe a mim e você, ore até algo acontecer. Fique em pé, eu quero orar com você. Tem uma promessa de Deus na sua vida, meu irmão? Ainda bem que alguns te lembram. Então ore por essa promessa até algo acontecer. Tem um motivo nobre no seu clamor, meu irmão? Tem? Então ore até acontecer. Há um pedido em Deus de salvação na tua casa ou na tua família? Ore até acontecer. Há um pedido de libertação, para Deus libertar alguém do vício, libertar alguém do pecado, desarmar de Satanás? Ore até acontecer. Enquanto a glória de Deus não se manifestar, como resposta da glória, pegue todo dia a sua chave, entre com ousadia, entre com ousadia, entre com ousadia, até o dia que Deus vai abrir de dentro do céu para a terra, e vai manifestar a sua glória, o seu poder. Então cabe a nós, ore até acontecer. A base do nosso jejum fala de Daniel. Daniel orou 21 dias, dizendo: Deus, tira o povo da Babilônia, tira o povo do cativeiro. Senhor, a tua palavra diz que eram só 70 anos, já passou 70 anos. Deus, cumpre a tua palavra. E todo dia ele entrava com ousadia. Aleluia. Até que um dia ele orou e foi dormir, sossegado. Quando viu que tinha gente batendo na porta do quarto dele, blá, blá, blá. Que foi? Que foi? O rei mandou te chamar, está desesperado. Por quê? O cara não falou porque não sabia. Mas fosse eu e você, ia dizer assim: porque Deus respondeu a tua oração e o rei está desesperado. Foi lá e escreveu na parede: Mene, mene, tekel, parsim. 1 tonelada, 1 quilo e 1 grama. Pesado, foste na balança, achado em falta. Teu reino será dividido entre os metros de Pérsia, e ainda essa noite tu vai para a horizontal. Já era para ti. Ele orou clamando a Deus com ousadia, orando a palavra, dizendo: Deus, 70 anos se passaram, liberta o teu povo. Quando acordaram ele de manhã, já era uma outra nação governando. Por quê? Porque ele orou até algo acontecer. O jejum que nós fizemos 21 dias, querido, foi só o start, foi só a largada. Persevere, continue, ore, entre com ousadia. Não entre com vergonha e pedindo perdão de cara para Deus. Entre com ousadia, reconhecendo quem Ele é, falando da grandeza, falando da maravilha, lembrando Ele da palavra que Ele prometeu para você, o que diz na palavra de Deus. E você vai ver que Deus vai mandar uma resposta para você. Esse ano de 2027, Deus está fazendo alicerce, porque quanto maior o alicerce, maior será a resposta dele para a nossa vida. Então ore, meu irmão, firme, estaca diante do Senhor. Ele esse ano vai alargar tuas tendas. A política pode estar desfavorável, a economia pode estar desfavorável, o mundo, o pecado pode estar escravizando, mas Deus vai ouvir a tua oração este ano. É nesse ano, eu profetizo sobre a sua vida que 2026, ore até acontecer. Haverá muita resposta de Deus sobre você, sua casa, seus projetos, seus sonhos, sua saúde. Ore até acontecer, porque um vento poderoso será soprado, assim como em Pentecoste, 10 dias orando e veio um vento impetuoso. Esse vento impetuoso vai entrar na tua casa, vai entrar na tua empresa, vai entrar na tua vida, vai entrar na tua família. Alguém vai recebendo aí. Ore até acontecer, meu irmão, porque Deus começou a soprar do céu. Agora entre com ousadia. Pega a tua causa agora e entra com ousadia agora, meu irmão. Não deixa para depois não, é agora.
Comece a entrar e dizer assim: Senhor Deus, eu te amo pela tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que eu e a minha casa vamos te servir. Então todo mundo na minha casa vai virar crente. Eu tomo posse dessa palavra. Ora e canta lá, maná. A tua palavra diz, Senhor, que o justo não mendigará o pão nem a sua descendência. Todo espírito de pobreza, ruína e miséria eu expulso da minha casa e da minha família, porque o Senhor prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra. Entra com ousadia, meu irmão. A tua palavra diz que tu já levou as nossas dores e enfermidade, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Eu tomo posse agora da cura, meu Deus, em nome de Jesus. Entra, meu irmão, com ousadia. Entra com ousadia agora. Importuna, Deus, porque ainda hoje haverá resposta neste lugar ao teu favor, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, canta lá, baixei, canta lá, maná. Oh, aleluia. Maravilhas, és o Deus de maravilhas. Os milagres que eu já vi são bons demais para não crer. És o Deus de maravilhas, que nos cura por amor. Muitos milagres vamos ver, são bons demais para não crer. São bons demais para não crer. São bons demais.